Dia, doutora Gilana. Bom dia, Silvana. Bom dia, Gerson. Bom dia, Gilana. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, participando desse quadro. Queria agradecer a Rodrigo pelo convite. Gostaria de colaborar aqui da melhor forma possível para esclarecer as dúvidas de todos os ouvintes. Maravilha. Lembrando que Gilana é médica cardiologista e cardiologista aqui em Lauro de Freitas, da PH Cardio. Sabemos que a Covid está aí cada dia mais levando a novos casos e novas vítimas, né? O Brasil, infelizmente, provavelmente vai entrar numa fase chamada exponencial, que é uma fase de ascensão rápida. Crescente, dos casos, fase crescente, exatamente. A Bahia também, a gente vê Sim. os casos se somando. E da população que, infelizmente, necessita de cuidados mais especiais, como intubação, como UTI, a gente vê que a grande maioria tem alguns problemas do coração. Né, Gilana? A grande maioria que a gente vê, eu acho que a comorbidade, ou seja, a doença pré-existente associada mais importante é a hipertensão. Isso. E eu queria saber de você, quais as doenças do coração que podem estar relacionadas à pior evolução por Covid-19? Então, Rodrigo, as doenças cardiovasculares de um modo geral, né? Todas as doenças cardiovasculares aumentam não só o risco de contaminação, como também o risco de uma evolução mais desfavorável, né? Entre as doenças cardiovasculares, eu posso citar aqui a insuficiência cardíaca, que é uma condição em que o coração, ele aumenta de tamanho, ele dilata e ele fica com a sua força de contração reduzida, ele fica mais fraco, tá? Uma outra cardiopatia muito comum, né, nos pacientes com evolução mais desfavorável são as doenças isquêmicas do coração, que ocorrem por uma obstrução de uma artéria, né, que irriga o coração, as coronárias, por placa de gordura. Então, todo paciente que tem um antecedente de infarto, de angina, de cirurgia, de revascularização, de ponte de safena, é um paciente de maior risco. E a hipertensão também entra nesse cenário. Apesar da hipertensão, do paciente hipertenso não ser considerado, a princípio, um cardiopata, mas o fato de ser hipertenso aumenta, sim, o risco, tanto de contaminação como de evolução desfavorável, tá? Uma das hipóteses que a gente levanta para esse grupo ter esse comportamento diferente é o fato deles terem um sistema imunológico mais debilitado, mais enfraquecido. Perfeito. Então, com isso, eles têm uma redução, né, das forças de defesa e o vírus encontra um ambiente favorável para se proliferar mais rápido. As famosas doenças associadas, né, que levam a uma baixa da imunidade. Também, Gilana, a gente vê que avaliando principalmente os dados chineses, que foram publicados, porque eles foram os primeiros a terem os casos, a gente vê que uma parcela grande da população, ela tem eventos cardiovasculares devido à infecção do coronavírus, né? Todo mundo fala muito da questão respiratória. É lógico que o que causa o agravamento é a insuficiência respiratória, que leva à necessidade de ventilação mecânica, mas muitas vezes os eventos cardíacos são os fatais. Eu queria que você explicasse quais são os eventos cardíacos que podem acontecer nestes pacientes, Gilana. Ótimo. Então, o coronavírus, ele pode afetar diretamente o sistema cardiovascular. A manifestação mais comum seria a miocardite, quando esse vírus afeta diretamente o músculo cardíaco, causando um processo inflamatório que pode culminar com um quadro de insuficiência cardíaca aguda e até choque cardiogênico, que consiste na falência total, né, da função de bomba do coração. Um outro acometimento também muito comum pelo coronavírus é a nível de coronária, né, alterações isquêmicas. Ele pode instabilizar, vamos dizer assim, desestruturar placas pré-existentes, né, nas coronárias e levar a um infarto, a uma angina e comprometendo também o funcionamento do coração. Vale lembrar, Gilana, que esses eventos aí tromboembólicos, que também inclui essa parte de coronária, eles estão presentes em outras partes do corpo. Exato. Também, né? Foi descoberto recentemente, né, esse comportamento de aumentar a coagulação, né, os fatores de coagulação, favorecendo a ocorrência de microtrombos que podem ocluir, né, a circulação tanto cardíaca como pulmonar. É realmente um evento que tem acontecido. Doutora Gilana, para esse paciente, né, cardiopata, digamos assim, que passou, né, que infartou, teve um infarto, por exemplo, meu pai teve há pouco tempo, né, em janeiro, está se recuperando, tomando muita medicação, né, também controlando a hipertensão. Então, esses pacientes também devem ter um cuidado maior, né?
Não só aqueles pacientes que já fazem, né, um acompanhamento por serem cardiopata, mas também aqueles que sofreram por alguma método invasivo ou cirurgia, enfim, né? Exato, com certeza, Silvana. São pacientes que realmente têm que ter um cuidado redobrado, têm que se resguardar mais, realmente evitar sair de casa, reforçar todas as medidas de prevenção, de higienização frequente das mãos, de uso de máscara, né? Se realmente for necessário sair, for indispensável sair, tá? Evitar contato com pessoas que possam estar tendo, né? Estejam trabalhando na linha de frente. Perfeito. Enfim, são pacientes que têm que se resguardar mais. Porque chegou uma pergunta aqui pra gente, doutor Rodrigo, eu lembrei com relação ao sintoma de quando a pessoa tá infartando, né? Mandaram aqui pro nosso WhatsApp, se é sempre aquela dor no coração, né? Se sentiu uma dor no peito, já tô infartando, já vou pro hospital, o que é que eu devo fazer, né? No caso de meu pai, por ser diabético, né? Inclusive eu entendi isso depois, que para pessoas diabéticas nem sempre esse sinal vem tão claro, nem sempre é do lado esquerdo do peito, né? Ele, por exemplo, não sentiu. Então, como estar atento a isso? Quais podem ser esses sinais, né? Para as pessoas em geral também. Essa pergunta foi tão importante, Silvana, e eu vou emendar aqui uma pergunta também para a Tilana, que dados recentes, principalmente americanos, principalmente em Nova York, mostram um aumento exponencial de pedidos de socorro relacionado a infartos, a ataques cardíacos. Teve um aumento de 8 vezes de morte por infarto em relação ao mesmo período do ano passado. Exato. Muito alto. Algo está acontecendo. Sim. E eu queria perguntar para a Dilana aqui, a que você atribui esse aumento do número de casos? Eu vou dizer mais do que o número de casos de infarto, é o número de casos fatais. Eu queria que você falasse um pouquinho do tempo, a importância do tempo. Exatamente. Realmente a gente tem esses dados, né? É um fenômeno que ocorreu não só nos Estados Unidos, mas também nos países da Europa, na China, de constatação de uma redução do atendimento presencial nas emergências cardiovasculares, né? A gente sabe que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte, não só no Brasil, como no mundo. E isso já acontece há pelo menos 10 anos. Infelizmente, nesse momento da pandemia, isso não mudou. Os pacientes continuam tendo infarto, continuam tendo AVC, porém o que a gente observa é uma mudança de comportamento da população, né? As pessoas hoje em dia têm tido muito medo de ir para o hospital, pelo risco de contágio, de contaminação pelo coronavírus. Então, esse levantamento observou que as pessoas têm postergado muito a ida para a emergência. Têm permanecido em casa com sintomas agudos, sintomas intensos, tentando se automedicar, né? E já procurando a emergência numa fase tardia, ou evoluindo até mesmo com morte súbita, né? Com parada cardíaca dentro de casa. Agora, doutora, só concluindo aqui, né? O que seria esses sintomas, né? Porque eu, por exemplo, eu sempre associo a dor no coração. Se eu sentir alguma dor, aí tem até aquele teste, né? Levanta um braço, levanta o outro, enfim, né? De coisas que a gente pode estar fazendo em casa. Que sintomas seriam esses? Uma sonolência exagerada, né? Um incômodo que não necessariamente seja do lado esquerdo do peito. Quais são esses sintomas aí? É importante a gente chamar a atenção para esses sintomas que a gente chama de sinais de alerta, né? Sim. Que o paciente realmente, na vigência desses sintomas, precisa buscar um auxílio médico. Então, o quadro clássico é de uma dor realmente do lado esquerdo do peito. Geralmente, essa dor, ela tem uma característica opressiva. Então, o paciente tem uma sensação de peso, de aperto, que pode irradiar para o braço esquerdo, pode irradiar para o pescoço, para a mandíbula. Mas é importante também uma observação que você fez dos pacientes que costumam ter manifestações atípicas. Sim. Né? Os pacientes diabéticos, por exemplo, as mulheres, principalmente após a menopausa, podem apresentar sintomas atípicos, como uma dor no estômago, dor nas costas. Isso, parecia uma indigestão, né? No caso dele, parecia uma indigestão. Exato. Mas o que chama mais atenção é que geralmente é um sintoma prolongado, né? É um sintoma persistente que pode até piorar com o decorrer, né, dos minutos, das horas. Costuma também vir associada a outros sintomas, sudorese fria, náuseas, falta de ar é um sintoma que pode vir também nesse contexto de um evento agudo cardíaco. Então, seriam esses os principais sintomas, né, que o paciente deve ter atenção. Uma dor no peito de característica opressiva, prolongada, associada a sudorese, suor frio, náuseas, falta de ar, um ataque cardíaco também persistente, é um sintoma que deve, palpitação, requer uma atenção, que pode se tratar de uma arritmia, e também lembrando dos quadros de AVC, né, que junto com
infarto lideram as principais causas de morte, que seria uma perda súbita da força muscular, geralmente de um lado do corpo, alteração também na fala, né? Um sinal de alerta. Silvana, sua pergunta foi excepcional, justamente porque a gente quer esclarecer a população nesse sentido. São doenças, principalmente nessas manifestações agudas, ou seja, que são urgentes, não podem esperar. Sim. E tempo é vida. Pois é. Imagine, doutor Rodrigo, nesse caso, né? Seu caso do meu pai é tão impressionante, eu falo, até tinha conversado com o doutor Rodrigo já sobre isso. Quando ele chegou ao hospital, ele tinha 16 horas que tinha infartado, sem saber. Uma janela enorme. Porque não percebia. Era essa sensação de sudorese, um peso. Eu comi demais. Ele realmente gosta de comer, né? Então, comi demais, tinha comido sarapatel, foi o sarapatel, uma indigestão, né? Mas foi justamente pelo batimento, né? Tinha uma médica, uma vizinha, que na hora viu o batimento e viu que tinha, né, uma alteração, tinha algo estranho, né? Então tá atento a isso, né, a esses sintomas, porque é algo que esse tempo, essa janela é crucial, né? Eu ouso falar que seu pai tem uma grande sorte. Pois é, doutor Rodrigo. Seu pai tem uma grande sorte. Sortudo, todos nós, né? A gente tem uma estatística de que cerca de 40% a 50% dos casos de infarto agudo do miocárdio, o paciente sequer tem tempo de chegar a um serviço de emergência. Sim. Ele morre em casa ou no caminho. Sem saber, né? Sem nem saber o que aconteceu. Ou porque postergou a ida ou porque teve realmente uma apresentação, né, mais grave. Sim. Moraes Moreira teve. Sim, exatamente. Agora é o que chama de morte súbita. Exatamente, que muitas vezes é aquela pessoa que não seria um paciente típico, digamos assim, né? Bem de saúde, estava com os exames em dia, né? Fez o teste ergométrico, estava tudo bem, né? E de repente, tanto que ele ficou até com aquele pós-infarto de por que comigo, né? E a gente conversando em casa, eu falei, meu pai, o senhor estava tão bem que foram 16 horas e o senhor está aqui 100%, verdade, né? Então, exatamente. Né, tudo isso influencia também o estado desse paciente no momento que ele infarta, né, doutora? Isso, com certeza. Se ele tem um histórico, por exemplo, é um paciente fumante, né? Não é o caso, nunca fumou, então tudo isso influencia no momento desse infarto, né? Com certeza. Os fatores de risco, as comorbidades, as outras patologias que o paciente tenha, se essas condições estiverem compensadas, né? Se o paciente realmente estiver fazendo acompanhamento médico, mantendo hábitos alimentares saudáveis, fazendo atividade física, mantendo peso, tudo isso é decisivo, né? Num contexto desse. Dilana, uma pergunta que não quer calar. Sim. A gente fala que sai de casa só se necessário. Isso. Sempre. É uma sentença para nós. E principalmente para os pacientes idosos e com doenças crônicas. Sim. Quando a gente vai consultar, as várias sociedades médicas, como todas as outras sociedades organizadas, elas arrumaram a casa no sentido de evitar a saída do paciente também. E nisso incluiu adiamento de procedimentos, incluindo implante de marca-passo, cirurgia, consultas. Eu aposto que seu consultório está fechado, como o meu, eu sei que só vai lá para pacientes que podem. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você está enfrentando essa nova realidade, como é difícil você definir o grau de urgência, se o paciente pode esperar ou não, e como agir em relação a esse momento, e se você já está usando teleconsulta. Sim. Pois é, realmente a gente foi pego, né, de surpresa nesse sentido, da necessidade realmente de adiar cirurgias eletivas, procedimentos eletivos, e entre eles, cirurgias cardíacas, cateterismo, procedimento de angioplastia para implante de stent, tudo isso foi postergado. O quanto isso é adiável, minha gente? Exatamente. Né? Então, assim, é uma linha muito tênue, né? Então, realmente são pacientes de alto risco e que precisam ser acompanhados de perto, né? A orientação que eu dou é que esses pacientes realmente mantenham seus tratamentos, são pacientes que precisam usar diversos medicamentos, que mantenham suas medicações e mantenham o acompanhamento médico, seja através de uma consulta presencial agendada, né? Seja através de uma teleconsulta, né? E eu acho que esse momento é um momento bem oportuno, né, para a gente falar da teleconsulta, porque veio como uma opção para esses pacientes de maior risco, que realmente precisam se resguardar. Não deixa de ser feito esse acompanhamento. Precisam de um acompanhamento, mas, por outro lado, precisam ficar em casa. Exatamente. Né? O Conselho Federal de Medicina, ele aprovou a teleconsulta, o teleacompanhamento durante a pandemia. Isso. Vale lembrar que é um artifício muito valioso, porém não substitui por completo uma consulta presencial que inclui exame físico, né, Giovana? Isso, com certeza. Mas uma avaliação de sintomas para revalidação de receita. Sim. Paciente de doença crônica não pode parar o remédio de jeito nenhum.
Então as receitas hoje em dia têm maior validade, inclusive, né? Já por uma Também por uma conta lei, disso, né, uma adaptação, exatamente. Então é importante esse advento da teleconsulta. E hoje em dia, quem é que não tem um celular com um aplicativo? Pois é, né? Tá com uma câmera, tá podendo, uma câmera, então, e os médicos estão se adaptando. A teleconsulta, né, Gilana, você armazena igualzinho uma consulta presencial todos os dados, com registro, em validação. diversas áreas, né? A teleconsulta agora é algo que né, tem uma importância muito grande, com né, certeza. doutor Rodrigo? Nós estamos realizando, inclusive, lá na clínica, na PHD Cardio, e tem sido muito interessante, porque às vezes o paciente, nesse contexto de quarentena, de confinamento, de isolamento social, os pacientes também ficam muito ansiosos. E às vezes eles podem ter sintomas físicos como somatização de um quadro ansioso. E isso muitas vezes gera dúvida, gera confusão. E uma simples teleconsulta, né, por mais que a gente não possa fazer o exame físico, mas só de você estar ali ouvindo o paciente, identificando já as queixas, você já paciente, tranquiliza, né? Você já consegue identificar se o paciente tem um sinal de alerta, né, um sinal de gravidade. Então, ali a gente pode tranquilizar, pode medicar se for necessário e pode também orientar, olha, esse seu caso realmente você precisa ir para a emergência. Né? Então tem sido muito útil nos dias atuais. Sim, chegou uma pergunta aqui, é o Rubem, ele diz o seguinte: quais as dicas para um paciente com arritmia que muitas vezes acha que a falta de ar já é um sintoma do coronavírus, né? Então traz um pouco aí também dessa questão da ansiedade, né? O Rubem, ele tem arritmia, manda um abraço para a doutora Gilana. Obrigada pela pergunta. Realmente, a falta de ar, ela tem sido muito citada no contexto do coronavírus, né, como um sintoma do coronavírus. Mas nós, cardiologistas, nós lidamos com isso no nosso dia a dia, né? É um sintoma muito comum de diversas doenças cardiovasculares. Então, o que a gente sempre orienta ao paciente é mudança no padrão de falta de ar. Então, tem muitos cardiopatas que naturalmente têm falta de ar. E já sabem reconhecer, né? Qual é esse limite, digamos assim. Exato. Então, o que seria um sinal de gravidade? Uma falta de ar que seja desencadeada por esforços habituais, por pequenos esforços, né? Uma falta de ar que realmente leve a um ritmo respiratório mais acelerado, né? Uma dificuldade mesmo até de falar durante esse momento aí da falta de ar. Então, isso é o que a gente chama mais atenção. Teve uma mudança no seu padrão de falta de ar ou que você sempre sentiu mesmo? E aí a gente consegue orientar o paciente nesse sentido. Vamos lembrar. Chegou só um detalhe, doutor Rodrigo, chegou uma pergunta aqui pra gente falando também sobre isso ainda, ansiedade e pressão alta. Tem uma ansiedade e pressão alta, devo usar máscara sempre que sair, né? Então, pra quem já tem ansiedade, já tem pressão alta, acho que coloca a máscara já sente aquela sensação, né? Estranha, mas tem que usar, né? Tem que usar. Tem que usar, não tem jeito. Vale lembrar, né, Dilana, que nós estamos falando de falta de ar, mas só para deixar a população que tenha essas comorbidades mais pé no chão, porque geralmente quando a falta de ar é devido ao coronavírus, geralmente, não sempre, ela é acompanhada de febre, tosse seca, né? Por sinal, febre é o sintoma mais comum do coronavírus. Chega a 88% dos casos. Agora, essa febre é uma febre alta ou uma febre mais branda, doutor Rodrigo? Pode ser alta, mas dependendo do quadro, pode ser branda. Por exemplo, muito idosos não têm capacidade de fazer febres altas. Sim. Né? Então fica ali aquela febrezinha persistente, né? Mesmo que não evolua pode tanto. Ser o 37,8, 38, aquela febrícula ou febre baixa que pode chamar atenção. Persistente, né? Exato. Mas o que chama atenção é febre e tosse seca. Porque quando tem a pneumonite, que é a inflamação mesmo, além da dispneia, que é a falta de ar, pode ter a tosse seca. Mas também pode ter a tosse seca também no edema pulmonar. Pode. Né? Então, realmente, os sintomas são muito. A vida dos cardiologistas, dos pneumologistas e até dos oncologistas que mexem com o pulmão, tá muito difícil. Porque, querendo ou não, um sintoma respiratório pode ser coronavírus. A gente teve eu falei até semana passada que a gente deu alta numa paciente de 90 anos que chegou com piora da falta de ar. Ela é uma paciente que tem DPLC, hipertensão pulmonar, doenças crônicas. Chegou com piora da falta de ar, não foi com um quadro típico de coronavírus, com outros comemorativos, não fez febre,
Mas como na tomografia a gente viu algumas imagens típicas, que são as imagens lá de vidro fosco, que todo mundo fala, Sim. a gente teve que fazer o exame. Por quê? Sim. Porque tá na pandemia. Sim. Veio positivo. Olha aí. Algo que provavelmente, se não estivéssemos nessa situação, né, nem seria Não pensado seria. dessa Você ia pensar em forma. outras coisas. H1N1 pode dar um quadro desse, algumas outras pneumonias atípicas. Por isso que a gente trata com tudo. Sim. A gente tá falando tanto de tratamentos, aí eu vou entrar aqui numa outra seara. Vale lembrar que não existe tratamento aprovado para coronavírus. Isso. Mas existe essa imagem vidro fosco que não é típica somente do coronavírus. Ela pode acontecer no H1N1, pode acontecer em pneumonia atípica. Então, em geral, os pacientes usam tratamentos bacterianos, outros tratamentos também, não só o suporte de oxigênio. Tem que cobrir os tratamentos, né, Gilana? Exatamente. Chegou outra pergunta aqui pra gente, doutor Rodrigo. A tosse, ela ajuda de alguma forma a quem tá infartando, né? Digamos, sinaliza, ou é melhor, ou é pior? Tem alguma relação da tosse com o quadro de infarto? Não é uma relação direta, né? Mas é muito comum a tosse vir como um reflexo no momento que o paciente tem uma condição que leve a um ataque cardíaco, né? Um aumento importante da frequência cardíaca. O reflexo da tosse, ele estimula, né, um sistema no nosso corpo que chama sistema vagal e que acaba por diminuir, ajudar na redução da frequência cardíaca. Então, às vezes, os pacientes usam esse artifício, né? Às vezes é mesmo que involuntário, é quase que um reflexo, né? Acontecer numa condição, seja infarto, seja arritmia, em que o paciente tem um ataque cardíaco, um aumento importante da frequência cardíaca. Mas não existe uma relação direta. Tem uma outra pergunta que chega aqui pra gente. A Cris de Dias Dávila diz o seguinte: diante do atual cenário, percebo que muitos idosos passam o dia se inundando de notícias, né? Notícias que apresentam um cenário crítico que estamos vivendo. E ela fala da mãe dela, por exemplo, né? Que tá assistindo muito, acompanhando. E aí tem uma frequência com aumento do batimento cardíaco. E ela já associa isso a uma ansiedade, a uma angústia, né? Então, como ela tá dizendo que ela, enquanto filha, ela também não consegue relaxar, né? Olha aqui, tenho tentado disseminar a importância dela se desligar um pouco do assunto, buscar outras atividades, ajudar a relaxar, né? Agora, o que fazer, né, para ela se afastar dessa informação e se de fato isso pode ter uma relação, acho que é um pouco do que a senhora colocou aqui também, doutora Gilana, né? Com relação a essa ansiedade. Agora, o que ela pergunta é, essa ansiedade, né, está acompanhando isso o tempo todo, né, está confinado, isso pode desencadear um problema cardíaco, aquele paciente que não tem um histórico, né, ele está ali tão ansioso, está ali dentro de casa o tempo todo, isso pode desencadear um problema cardíaco? Com certeza, Silvana, essa pergunta foi importante, né? O paciente, tanto paciente hipertenso, como paciente, né, cardiopata, às vezes até um paciente portador de doença coronariana, mas que ainda não tem um diagnóstico, numa situação de estresse, de tensão, de ansiedade, né, ocorre um aumento do sistema, de ativação do sistema nervoso simpático, né, que vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar adrenalina, a pressão, a descarga de adrenalina, exatamente. Sim. Então, isso pode gerar uma sobrecarga num coração que já tem algum comprometimento, né? Então, tem sido muito comum pacientes com quadro de hipertensão descompensada, né, tendo picos frequentes de hipertensão por conta de estresse, de ansiedade, né? E também pode ocorrer disso ser um gatilho para um infarto, uma angina, num paciente que, claro, tenha fatores de risco, né? E, Silvana, é como se fosse um teste de esforço contínuo. Verdade. Sim, você tá ali o tempo todo tenso, né? Tenso. Então, mais ou menos isso. E também a família não minimizar isso, né? Porque muitas vezes, por não estar perto, tá só falando no telefone, né? Acaba minimizando ou diminuindo algo que pode ser um sintoma importante, né? Não, minha mãe para com isso, né? Enfim, né? Aquela coisa, então, de estar atento a esses sintomas, se de fato aquilo é só uma ansiedade contínua, ou se pode ter algo mais grave associado a isso, né? Lembra que a ansiedade é uma das faces da síndrome depressiva, ou seja, da depressão em si. Sim. É um principal sintoma, inclusive. Então, isso tem que ser levado com muita cautela, isso tem que ser observado com muita cautela. Está observando que eu acho que a profissão que vai mais ser valiosa no pós-pandemia vai ser a psicologia, a saúde mental. Sim, sem dúvida. Primeiro, nós não vamos ser mais os mesmos. Verdade. E a gente
vai ter que reconstruir inclusive, nossos cacos emocionais. Inclusive né? para os médicos e tantos Também. profissionais de saúde que estão atuando nesse momento, né? É. Inclusive, falei até ontem sobre isso aqui, que a Secretaria de Saúde do Estado agora está oferecendo um atendimento psicológico por telefone para esses profissionais que estão trabalhando, né? Porque eles estão o tempo todo lidando com essa informação, né? Com novos casos, mais mortos, já são 47 mortes na Bahia. De ontem para hoje foram 36 novos casos, né? Então é uma informação que chega o tempo todo e é o contato direto, né? Exato. No ambiente hospitalar. Então isso mexe e está muito com esses chegando também nas pessoas que a gente conhece. Sim, Verdade. sim, Né? sim. Até O que era outro distante dia está era ficando cada vez distante. mais perto, né? Exato, e está mudando a vida de todo mundo. Os médicos que estão no front, mesmo na frente. Sim. Um colega meu estava conversando comigo ontem que ele, como ele está dando plantão na frente e tem que estar paramentado, ele está usando fralda. Sim, eu soube disso também. Porque ele não pode... Um amigo fisioterapeuta que está também trabalhando direto no UTI. Gerson, usando fralda. Porque dá vontade de fazer xixi, não dá para desparamentar e reparamentar. Exatamente. Porque a gente não tem paramentação suficiente. Exatamente. Então eles estão usando fralda. Isso, olha, né? Isso é o mínimo, mas ponto, é o mínimo, mas a que ponto a gente chegou? Sim, de mudança mesmo, mudança né? De hábito, de comportamento desse É. profissional, né? Que tá ali lidando direto com esses pacientes, principalmente profissional que tá ali na UTI, né? Como Exato. falei, esse colega fisioterapeuta que disse isso, que também tá usando, né? Fralda, justamente por essa dificuldade de desparamentar. Paramentar todo novamente, né? Então eu acho que é um momento diferente para todos nós. Eu comecei falando sobre isso, hoje é feriado, e é um feriado bem diferente, né? Ano passado a gente estava comentando dos feriadões ao longo desse ano, né? Hoje seria um feriadão, né? Uma terça-feira. A gente conversando até antes, aí o Silvano, e aí, é feriado? Não, dia normal, porque... Virou dia normal. Bom, eu não posso esquecer, Silvana, de falar uma dúvida que é muito importante dos pacientes que usam remédio, que é um alerta que saiu aí na imprensa, aí nas comunidades médicas, em relação à classe de remédios, que é muito comum em pacientes cardiopatas, principalmente com insuficiência cardíaca congestiva, como você falou, até hipertensos, que é o tal de inibidor do ECA, que é uma classe importante. E aí, algumas notícias... Tem que parar porque ajuda ao coronavírus entrar no organismo, não tem que parar, e aí muita gente parou por conta própria, e aí parar de contar por conta própria remédio não é legal, pode descompensar uma condição de base. Eu queria que você explicasse, Ilana, pra gente, pros ouvintes, primeiro, qual a relação, e segundo, se tem que suspender, se não tem que suspender, sua visão em relação a isso. Então, realmente, essa classe de medicamentos esteve muito em evidência, né, nos últimos dias, devido a essa possibilidade, né, essa sugestão de que eles poderiam, de certa forma, favorecer uma evolução desfavorável do paciente infectado pelo coronavírus, né? Então, foi motivo de receio por parte de muitos pacientes. Porém, não houve nenhuma comprovação científica, nenhuma evidência científica, nenhuma comprovação clínica de que isso realmente ocorre. É o famoso, né, Gilana, que o in vitro de laboratório vira uma verdade absoluta. Aqueles cientistas cientistas da calçada, que a gente brinca, né? Aqueles cientistas que não são cientistas de verdade, que levam em consideração a coisa que é in vitro. Exato. E uma coisa que não tem estudo clínico comprovado, né? Exato. Então, foi uma hipótese que não foi confirmada, não foi comprovada. E, na verdade, inclusive, motivou um pronunciamento oficial de várias sociedades de cardiologia nacionais e internacionais. Exatamente. Orientando aos pacientes que são medicações seguras, que são medicações muito importantes no tratamento dessas condições aí que você citou, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, e que os pacientes devem, sim, manter as medicações, tá? Nunca suspender por conta própria, porque essa atitude, sim, poderia ser deletéria. A partir do momento que uma suspensão de uma medicação de uso contínuo pode levar a uma descompensação de uma doença basal e realmente o paciente adquirir o coronavírus num cenário, num contexto de uma cardiopatia descompensada, realmente é um quadro pior cenário possível. A evolução realmente não vai ser boa. Pois tava falando, doutor Rodrigo, eu acompanhando aqui, né? Porque hoje com o Google, com a internet, com doutor tantas notícias, Google,
O paciente ele já chega no consultório com o diagnóstico dele, né? Ele já chega com o diagnóstico dele e o profissional que olha esse diagnóstico para ter, de fato, um diagnóstico real, né? Pois é. Porque já é tanta pesquisa. Eu senti uma coisa, já tô botando no Google aqui, ó. Dr. Google. O paciente já chega catalogado. Catalogado, cheio de informações, exatamente. né? Ele mesmo já traz as possibilidades. Bom, doutor, eu acho que pode ser isso, né? Já quer que peça os exames que ele quer, que ele pesquisou. Isso, que ele pesquisa. ainda tem isso, a proposta de exames também, né? Foi por acaso, eu vim aqui por acaso só pra pedir esses exames. Gente, eu acho que o tempo tá voando, o Gerson de novo adiantou o relógio, não é possível, que já estamos estouradíssimos no tempo. Também, Gilana, me encanta, a conversa aqui, né, flui. Sim, o assunto que é tão importante, que tão preocupante, né? Que todos nós, né, precisamos estar atentos agora mais do que nunca à nossa saúde, né? Exatamente, queria que você deixasse um recado final para nossos ouvintes e falasse também a importância da teleconsulta e onde te encontrar, Gilana. Tá bom. Então, assim, eu queria deixar uma mensagem importante para os pacientes, né, que nesse contexto de pandemia que a gente vem vivendo, realmente é importante manter a quarentena, manter as medidas de distanciamento social. Realmente a gente tem que ficar em casa, sair para o estritamente necessário. Porém, também, as pessoas não podem ter medo de procurar emergência na vigência de um desses sintomas agudos, desses sinais de alarme que nós conversamos aqui, tá? Então, o risco de morte por uma doença cardiovascular aguda, ele é infinitamente maior do que o risco de contaminação por coronavírus, mesmo no ambiente hospitalar, né? Então, assim, os hospitais hoje em dia estão bem preparados para atender a esses diferentes perfis de paciente, tanto os pacientes suspeitos por coronavírus, como aqueles outros pacientes que possam estar tendo alguma outra complicação aguda. Então, sinal de alerta, realmente procurar uma avaliação médica, né? E a telemedicina, a teleconsulta, nesse momento também é uma aliada nossa nesse sentido, né? Desse paciente que realmente está ali em casa, apreensivo, tem medo de sair, mas está sentindo algum mal-estar, um desconforto, um sintoma mais prolongado e realmente precisa, né, de uma avaliação médica até para a gente orientar. Se seria um quadro ansioso, pode ficar em casa, ou então, olhe, realmente o senhor nesse momento precisa ir para a emergência, né? Então, a teleconsulta, a telemedicina tem sido muito útil nesse cenário atual, tá? Então, nós estamos oferecendo esse serviço, estamos também com a consulta presencial agendada, com todas as medidas necessárias, né, de higiene, distanciamento de horário de marcação, para evitar que fique mais de um paciente na recepção, maior disponibilidade de dispensas de álcool gel, higienizando todo o consultório entre um atendimento e outro, para que esses pacientes não fiquem desassistidos e que não precisem procurar emergência também em situações que possam ser resolvidas a nível de consultório, né? Exatamente. Então, os pacientes cardiopatas, de um modo geral, eles precisam manter seus acompanhamentos, manter seus tratamentos, uso das medicações. Os exames, né? Os exames, apresentar os seus resultados de exames, né? E numa situação de emergência, na vigência de um sinal de alarme, não ter medo de ir para a emergência. Maravilha, tá certo? Gilana. Agradeço imensamente sua presença, foi muito esclarecedora, viu? Um bom feriado para você. Silvana, Gerson, até semana que vem. Eu que agradeço. Até semana que vem. Que maravilha. Que papo importante, né? Principalmente nessa situação que a gente tá vivendo aqui, né? Dividir um pouco desse conhecimento com nossos ouvintes, tá bom? Obrigada, doutor Rodrigo, doutora Gilana, também pela presença aqui hoje. Obrigada a vocês. Foi um prazer.